Gente, boa noite. Eu sou Sabrina, para quem não me conhece, né? Sabrina Lopes. Eu, durante muito tempo, fui técnica GV Cosméticos, né? Com a Prime. Hoje, exatamente hoje, está fazendo um ano que eu estou em Jundiaí, né? Na Prime. Legal. E a gente vem fazendo um trabalho juntamente com o Roger, né? Junto com a Prime, que é o que realmente eu acredito que é num educacional, né? Produto, processo e resultado, né? Então, um produto de qualidade com o processo adequado, né? Com a técnica adequada, sempre levando muito conhecimento. Quem está assistindo as lives do Roger também, né? A Exato. gente não esconde nada mesmo, é preto no branco, falar exatamente o que acontece na estrutura capilar. E nos bastidores aí também, né, no inbox, a gente conversa com vários profissionais, a gente busca levar tudo que tem de novidade, né? O Roger viaja por mais de 42 países aí trazendo as novidades. E a gente tenta o máximo possível levar essa verdade, né? E ir contra a maré mesmo, de não só o modismo, mas sim o conhecimento, né? Do estudo com o cabeleireiro. E a GV é líder nisso, né? Sempre com os works, sempre procurando trazer o melhor. Então, eu espero que essa live a gente vai ter um conteúdo realmente de cosmetologia, né, de ação e reação na estrutura capilar, desvendando mitos e verdades, não só para o profissional, mas de repente aquela cliente final que está aí, que tem dúvidas também para quando procurar o profissional, que produto utilizar, e o que realmente é verdade do que se vende e o que realmente é mito, né? Que esse é o nosso quadro, mitos e verdades. O que realmente acontece na nossa estrutura capilar e o que realmente tem uma ação efetiva, o que pode ser feito. A gente sabe que a cosmética em si está muito avançado, né? Com a nanotecnologia, com todos os ativos que nós temos, mas às vezes a gente vê tantas coisas, né? Até mesmo na internet, né, se a gente procurar, são estudos muito assim mesclados. Você vê uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não, às vezes não consegue juntar e saber o que realmente funciona para esse fio de cabelo, o que realmente vai me trazer um respaldo com a minha cliente final, né? Porque o profissional cabeleireiro, mais do que nunca, ele tem que pensar no seu nome para estar se surpreendendo, para estar surpreendendo seu cliente, né? E garantindo o resultado final de suas técnicas. Então, às vezes, não adianta ser um ótimo profissional na prática, mas não sabendo o que faz, né? Às vezes a gente é muito operacional no dia a dia e não está vendo o que realmente está acontecendo na cadeira, as necessidades do cliente está mudando muito. Então a gente vem batendo firme, fazendo essa pesquisa mesmo e vendo o que realmente precisa para essa estrutura capilar. Então eu conto com a ajuda de todos da live para compartilhar esse conteúdo. Ele não vai ficar disponível muito tempo. Isso é exclusivo para os clientes GV, então que estão no grupo. Quem não está no grupo do Telegram, né, Joyce? Se inscrevam, Exato. porque realmente é um conteúdo que a gente passa de curso. Então aproveitem o máximo, façam as perguntas e compartilhem aí com o máximo de pessoas que depois vai ter um sorteio aí né, de alguma coisa incrível que eu não vou contar o que é, mas eu já sei. Não vamos dar spoiler. Não vou dar spoiler, mas com certeza vai agregar muito no dia a dia do salão. E vamos ver quem está entrando aí. Beatriz Soares, Kailima. Bem-vindos. O Gente, o áudio tá Marcos. bom? Que deu uma travadinha para mim aqui. Tá bom? No Face tá ok. Pauneia, Maria José. Olha isso, Gente, esse foi um coraçãozinho. assunto que vocês participaram da enquete e votaram, acharam de extremamente importância para agregar valor. Inês, bem-vinda. Boa noite, né? Tudo bem? Tá? O pessoal falou que o áudio tá ok, no Face ainda não falaram. Então, gente, compartilhem, porque teremos aí um conteúdo que a Sabrina trouxe com exclusividade
para você, profissional gaúcho, que é a terra da Sabrina, que está há um ano em Jundiaí. Queria que tu falasse um pouquinho do teu currículo, Sabrina, para o pessoal. Que ele é muito rico. Tu investiu muito na tua educação, na tua qualificação. Queria que tu falasse um pouquinho, contasse mais um pouquinho para nós. Eu sou cabeleireira há 17 anos, então eu venho de uma formação mais antiga, né, como se fala, em que a gente aprendia muito mais na prática, e isso até um certo ponto, assim, eu levei a minha carreira assim, e há uns 7 anos eu decidi que eu queria saber os porquês da profissão realmente, e por necessidade de mercado, que né, nessa última década foi evoluindo assustadoramente, né? Tanto da parte de cosmética como de cliente final mesmo, que hoje a cliente ela sabe o que quer, ela sabe a técnica que ela quer que seja aplicada e o resultado. Então, começou a ser muito desafiador. E eu sempre com busca de conhecimento, quem me conhece sabe que eu adoro ler, que eu adoro, sou nerdzinha mesmo, eu gosto de saber os porquês. Eu comecei a buscar nessa parte mais técnica e eu fiz uma formação de técnica internacional pela Hair School, foi o primeiro, assim, que foi o que me abriu a mente mesmo, que podia unir, né, assim, um conhecimento mais científico para o operacional que eu já tinha, né, para a mão de obra que eu já tinha, porque eu já amava, que era fazer cabelo. E aí foi que ali eu fiz o pós-formação, eu fiz uma formação de colorimetria com a L'Oréal também, né, L'Oréal. E aí me apaixonei realmente, fiz curso de especialização em corte, que é um dos que eu amo de paixão, né, que é corte loiro. Fiz Blonde Extreme, e aí a formação junto com a Prime, de cosmetologia, ação e reação, técnico Prime. E aí foi indo, né? Vários cursos de capacitação nessa parte. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço e estou sempre buscando, né? Mas, resumidamente, foi isso, né? Assim, eu acho que a High School Internacional foi o que abriu as portas para várias outras academias que eu fiz. Aí, depois, na área de cabelo, eu fiz Pivot Point, né? Tony Guy. E aí não para, né? Na verdade, a gente está sempre em ação. Esse tempo de quarentena foi muito bom para renovar algumas coisas também, em que a gente buscou online mesmo, né? Que era a questão. Então a gente vem com um gás todo. Eu já tinha feito alguns vídeos e falando, né, que era o momento da gente pensar em superação. E eu acho que para mim foi superação, porque eu sou muito ativa, eu sou ligada no 220. E aí você se vê numa nova, né, uma adaptação de como fazer isso. E é isso, né? Cris, Portugal, pessoal de Portugal O entrando. time Prime Portugal está em peso. Obrigada, gente. Gratidão. Gratidão. Então é isso, né? O profissional cabeleireiro, a gente tem que estar sempre buscando, sempre evoluindo, e para mim é extremamente gratificante essa parte de conhecimento científico, que quem conhece o Roger sabe que ele é uma enciclopédia humana, então eu aprendo, na verdade, todos os dias com ele. Nas últimas lives contigo, com a Shir Sarai, eu já estava do lado dele lá, grifando várias coisas. Então, assim, a gente tem que estar sempre com o copo meio cheio, né? Que nem eu falo, a gente nunca sabe tudo. Então, e é uma coisa que o Roger mesmo fala, que ele entrou agora. Boa noite, Roger. Oi, Roger. A gente nunca sabe tudo, né? E a gente tem que estar sempre com o copo meio cheio. Então, eu acho que essa é a principal dica. Mesmo quem tem anos de profissão, assim como eu, né? Lá mesmo quem tem anos de profissão, a gente tem que estar sempre buscando, né, os porquês. E se faz sentido o que eu estou falando, né? Então, às vezes, a gente bate um papo aí no inbox, a gente fala sobre as atividades e é exatamente isso, né? Se faz sentido para essa pessoa que está ouvindo o que nós estamos falando. E graças a Deus, sempre tanto os cursos como o PhD Descolorier, como o Prime Experience, né, o Cross-Cutting,
a gente sempre tem um ótimo retorno por ter. Oi, Lê! O pessoal entrando. A gente sempre tem esse ótimo retorno por a gente buscar o máximo da verdade e estar junto também, né? Dar esse acompanhamento pós os cursos. Então, acho que esse é o fundamental. Legal. E a Sabrina, junto com o Roger e toda a equipe técnica da Prime, assim como os embaixadores aqui da GV, a Fábio, Mansur, a Mara, a Lilian, o Luiz, agregam e muito esse time e um acaba aprendendo com o outro e também com os colegas, né, Sabrina, nos cursos aqui, nos Com works. certeza, muito, muito, muito. A gente aprende todos os dias. Hoje, além de fazer essa parte de cabelo, de pesquisa, de desenvolvimento, eu estou muito mais próxima dos colegas, né? Que falo todos os dias com vários profissionais e de várias regiões do Brasil e do mundo, né? Às vezes a gente está conversando com uma pessoa de Portugal, daqui a pouco com o Chile, e isso faz uma unificação muito incrível. E ver que às vezes as mesmas dúvidas estão acontecendo, né? De forma Brasil e mundo. Galera de Portugal em peso, Roger, você viu? Isso. Boa noite, Roger. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cris, Stephanie, Marcos. A galera de Portugal aí em peso, muito obrigada. E gratidão total por prestigiarem aí as lives da GV. Beijo, Fábio. Pessoal do Face, deixa eu inteirar vocês aqui. Nós estamos com uma live no Instagram, @GV Cosméticos Hair. A pedidos de vocês, entramos aqui no Face também, com a Sabrina Lopes. Quer ver a Sabrina tá com saudade? Já faz um ano que ela foi lá para Jundiaí, para agregar ainda mais o time da Prime. Isso ocorreu e as mudanças são gritantes trabalhando ao lado do Roger, lá na Prime. Então, corre lá pro Insta, vai lá no Insta, @GV Cosméticos Hair, tu vai ver a Sabrina, tu vai participar. Ou então fica aqui, que eu vi que o áudio tá legal. Beijo, Alana, beijo, Dani, Marli, Puro Vício, Raquel, Prestes. Então, agora a Sabrina vai iniciar o conteúdo. Mitos e verdades sobre a estrutura capilar, solicitação de vocês. Vamos então, que a gente tem bastante conteúdo para falar. Na verdade, estrutura capilar a gente poderia falar aí durante uma semana, né? O fio de cabelo, ele é uma estrutura que aparentemente delicada, porém ele é muito complexa, né? Tem uma estrutura incrível. E cada vez a gente descobre mais, né, os estudos e a comprovação de que o fio de cabelo é algo sensacional, incrível, que né, abriga ali, desde o nosso DNA, tantas informações aí, né, genéticas da pessoa, quanto força, resistência. O cabelo é altamente resistente, suporta aí temperaturas de 230 graus, sendo que a água ferve em 100 graus, né? Então, o nosso cabelo ele é extremamente forte, resiste ao peso humano, né? Da sua própria estrutura corporal, né? Quem nunca viu, né? Aquelas filmagens de circo com a pessoa pendurada por seu próprio cabelo. E além disso, né? Falando mais cientificamente, o fio de cabelo ele tem várias estruturas fundamentais para que a gente entenda a reação dos produtos. Pode trazer uma água para mim? Ajudar os universitários que eu esqueci. Só um minutinho, gente. Senão daqui a pouco começa a ficar rouco e não sai mais nada aqui. Obrigada. Então, a estrutura capilar é muito importante que o profissional ele entenda essas bases da estrutura capilar, que de uma certa forma, até mesmo da internet, ela é explanada de uma forma muito simples, né, que seria cutícula, córtex e medula. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho mais. Quem está acompanhando o Roger, né, quem acompanha os nossos cursos de PhD Discolor, que é dos loiros, e os cursos de cosmetologia, já tem esse conhecimento. Então, a gente procura aprofundar um pouco mais. Stephanie está dizendo que não tá escutando. Como é que tá agora, gente? Melhorou, Stephanie? Olá. Como é que tá aí no Insta? GV Cosméticos Hair. Só a Stephanie que não tá conseguindo áudio ou vocês também? Boa noite, Elaine, Márcia, Rose, Alana, linda.
Beijos. Beijão! Saudade. Saudade! A Camila falou que tá ótimo. Dá uma olhadinha aí, Stephanie, por favor. Obrigada, Cris. Obrigadão, Roger. Obrigada, Rafa, Felipe. A gente vai falar Beleza. um Obrigada pouquinho mesmo. e sobre os mitos e verdades, né, de algumas questões muito importantes, tanto para quem trabalha com os loiros e com os alisamentos. Eu pontuei alguns que a gente achou importante, né, porque como o tempo é curto, então, assim, o que mais me mandam de dúvidas realmente a respeito, né, dessas questões de loiro e alisamento. Porém, conforme ir o andamento, vocês podem fazer as perguntas aí, deixem as perguntas para a gente. Se não der tempo nessa live, né, Roger? Né, Roger? Pensando no Roger aí, ó. Vamos chamar o Roger junto. Né, Joyce? A gente vai respondendo, né? Ou faz uma outra live. Vão Exato. mandando para a Joyce as necessidades que a gente vai tentar responder o máximo possível. Então, assim, a primeira, né? A Felipe Durães, a primeira questão mais importante é entender, né, as partes do fio. Então, nós vamos ter, né, a cutícula, o córtex e a medula, que é de uma forma aí que é mais explanado, mais comercial, digamos assim, que falam mais básico. Porém, a gente tem outras camadas que vão compor esse córtex, né? Seria a cutícula, que é essa base, estrutura que promove o brilho, que é a parte externa do fio. E depois nós vamos ter macrofibrila, microfibrila e protofibrila. Então, a gente tem um pensamento que somente protofibrila, né, que seria a reconstrução, que muitas pessoas falam que a reconstrução é feita na protofibrila, que na verdade é onde os alisamentos mais alcalinos atuam, que é mais no interior do córtex. E as pessoas pensam que essa ação do descolorante mesmo é feita na protofibrila, no mais interior do córtex. Porém, para o descolorante chegar na protofibrila, ele já fez uma degradação muito grande para esse fio de cabelo. Então, a primeira questão que a gente viu que seria muito importante falar aqui, o que seria mais importante para uma reconstrução e uma degradação profunda no fio, né? Numa descoloração. Geralmente, o que se diz? Queratina, né? O profissional acaba fazendo somente reconstrução no salão e acaba, às vezes, perdendo outros tratamentos que seriam importantes também. E o base do cabelo, Jéssica! Beijo, Jéssica. Jéssica, Sempre nos somos fã, né, Marcos? Somos fã demais. Então, queratina ou proteína? Ou o que seria a proteína? Né? E o que é a queratina e o que é a proteína? Há uma confusão nessa parte. Então, a queratina, ela é responsável apenas por 8 aminoácidos do fio de cabelo. E nós sabemos que o fio de cabelo, ele vai ter aí de 19 a 21 aminoácidos essenciais que vão promover essa força. Numa descoloração, nós perdemos até 45% da cisteína, que é um dos aminoácidos principais. Porém, não é só queratina que nós retiramos do fio, nós tiramos a proteína, que é a base maior. Então, se eu tenho 8 de queratina, eu vou ter aí, né, até 13 aminoácidos na proteína, que é a proteína que faz a força maior, então, para o fio de cabelo. Então, uma reposição proteica seria a base fundamental para um cabelo que foi descolorido. Não somente queratina. Então, tem uma diferença quando a gente fala reposição de queratina e reposição proteica. O que é essa reposição proteica? Seria o nosso plex. O nosso plex maravilhoso, que ele vai ter aí como se fosse um fio de cabelo líquido em sua estrutura no step 1 ali, que a gente diz que é o fio de cabelo líquido realmente. Ali ele não vai ter somente os 8 aminoácidos da queratina. Ele contém uma tecnologia que se chama o PPC50, que são 50 aminoácidos ligados por bioafinidade.
Então, ontem, na live do Roger, ele usou um exemplo incrível, que é como se eu vou numa festa, eu sou conhecida de 100 pessoas, mas eu tenho mais afinidade com fulano, ciclano, ou com um grupo pequeno de pessoas. Assim é os aminoácidos então, também. Para eles se ligar, eles têm que ter essa afinidade. Então, precisou usar 50 aminoácidos encontrados na natureza, né? De forma extração natural, bioafinidades aqui, né, Jéssica? Então, precisou se extrair 50 aminoácidos para que eles se ligassem por bioafinidade para fazer o que a gente tem de natural no fio de cabelo. Então, a nossa estrutura ela é divina, não teria como eu, com uma substância apenas, reconstruir o que eu tenho de natural. Travou um pouquinho? Acho que voltou, né? Voltou, né? Ó, Voltou mil muito. afinidades para vocês, ó, Jé. Então, não teria como eu, somente com um aminoácido, fazer essa reconstrução. Ou somente com a queratina, que tem apenas 8 aminoácidos, fazer uma reconstrução do fio de cabelo. Então, hoje o PPC 50, o Plex, ele é uma evolução na reconstrução da fibra capilar. Ele não é apenas uma queratina. Eu tenho os 21 aminoácidos, claro, eu tenho mais do que isso, eu tenho 50 que se ligam e acabam reconstruindo sinteticamente essa estrutura incrível que é o fio de cabelo. Então, há uma diferença entre reposição proteica do que uma reposição simples de queratina. Esse time do Paraná manda muito, é verdade, né, Roger? Em tudo o Plex. E a gente pode utilizar em descoloração, coloração, reconstrução. O Plex, ele vai ser uma reposição dessa proteína fundamental do fio de cabelo. Então, não existe como eu dizer que uma descoloração, né, isso também é um grande mito, que uma descoloração não vai haver uma degradação, não vai haver uma perda proteica. Claro que hoje, com as tecnologias, a Prime, ela bate muito nisso, né? A gente trabalha com tecnologias, não somente com um tipo de produto ou com um tipo de ativo, sempre produtos combinados, tecnologias combinadas, porque a gente entende e sabe-se que o fio de cabelo, por ele ser essa estrutura complexa, não tem como eu, com um produto apenas, ou às vezes com um ativo apenas, eu conseguir fazer essa reconstrução ou uma descoloração perfeita sem com o menor dano possível. Continuando então, Joyce, além dessa reposição proteica, que seria muito importante, né? E essa diferenciação entre o que é somente queratina, que seriam apenas 8 aminoácidos de 21 que o fio de cabelo tem. Então, quando eu tenho essa reposição total proteica com colágeno, com todos os elementos que o cabelo precisa realmente para ter uma afinidade maior com a estrutura capilar e uma absorção por essa fibra, porque a gente sabe que hoje com a nanotecnologia a gente consegue chegar mais profundamente nas camadas do fio de cabelo, o que antes a gente teria assim numa base mais cuticular, mais de macro, hoje a gente consegue ter essa absorção maior, ter uma reconstrução de um fio que está extremamente danificado. Claro que com tecnologias do PPC 50, né, que vai ir até através disso. Não teria como, com uma degradação de descoloração, eu reconstruir um fio de cabelo apenas com a proteína ou com a queratina. Por quê? Porque o fio de cabelo ele é composto pela proteína, pelos aminoácidos, com água e óleos. Então, a gente tem óleos naturais no nosso fio de cabelo, em torno aí de 12% de água. Então, se o fio foi retirado isso, eu preciso repor todos esses produtos e de forma gradativa, porque a perca que houve nesse fio de cabelo, a gente tem que fazer uma reposição que ele entra, assim, os cronogramas capilares. Então, por exemplo, um cronograma capilar, uma terapia capilar, ela não é um mito, né? Ela não é algo que eu vou fazer para somente gastar o meu dinheiro, por exemplo.
Como eu tive uma degradação intensa, eu costumo dizer que é como se eu estivesse tratando uma infecção, algo realmente sério, em que eu preciso de medicamentos específicos para várias áreas dessa estrutura. Então, não tem como eu apenas colocar uma queratina, uma proteína, se esse fio está faltando água, está faltando a nutrição, os óleos. Então, é muito importante o cronograma capilar avaliado por um profissional. Eu tenho um vídeo específico aí, né, que eu coloquei, 3 vídeos, aliás, que é uma série sobre mitos e verdades sobre os alimentos na estrutura capilar. Entendendo que a nossa estrutura ela é feita por camadas, né? Eu vou ter essa camada cuticular, logo abaixo eu tenho uma camada que se chama macrofibrila, aonde eu vou ter a primeira ligação super importante para o fio de cabelo, que é a ligação hidrógena, depois a micro e no mais interno do córtex essa proto. Se eu entender assim, somente com um elemento, somente com um tratamento, de um peso molecular, eu não vou conseguir adentrar essas camadas, não vou conseguir atingir essas camadas. Então, por isso que a gente tem produtos específicos. Por exemplo, o Plex, ele pode ser usado para prevenir uma degradação do pó descolorante. Eu posso utilizar durante a descoloração, para também se prevenir danos. O que, que ele vai fazer? Ele vai agir como um escudo. Então, ele vai se colocar na frente do que eu tenho de natural, para que o pó descolorante, quando ele entre com os persulfatos, como eu sei que o pó descolorante, por melhor que seja esta tecnologia, ele é um produto de grau 2, então ele é controlado pelo exército, ele é um produto que realmente ele vai causar uma degradação para o fio, isso não é mito, isso é realidade. Porém, quando a gente tem uma tecnologia aplicada junto ao pó, essa degradação vai ser a mínima possível. Então, hoje, dentro já dos nossos pós colorantes, nós já temos tecnologias que a gente utiliza 3 persulfatos, não somente a amônia, que é a que mais faz a degradação. Então, a gente tem a amônia, o sódio e o potássio. Com essa tecnologia alinhada a tecnologias de tratamento dentro do pó descolorante, eu amenizo esses danos. Mas não é correto eu falar que não vai haver essa degradação. Vai sim haver essa degradação, porque o pó descolorante ele é um persulfato que vai causar pequenas explosões junto do peróxido, junto do OX, nessa fibra capilar para retirar a melanina. Se eu não tenho essas tecnologias, eu vou retirar tudo o que há de bom do fio de cabelo, porque a amônia sozinha, ela não tem, digamos, falando assim, mais popularmente, ela não tem essa inteligência junto dela para retirar somente a cor. Ela vai retirar a cor, ela vai tirar as proteínas, os óleos, a água, até que o cabelo desmanche realmente, até que essa fibra esteja totalmente desestruturada. Então, eu tendo essa tecnologia, eu utilizando o Plex ele se coloca na frente do que eu tenho de natural, o pó descolorante entra dentro do fio e ele vai retirar primeiro o Plex, e aí depois, com o passar do tempo, ele retira a coloração e hoje sem nenhuma interferência na cor. Então, hoje eu tenho um produto que eu posso usar como um bloqueador de danos, como uma reconstrução de fio, e ainda uma prevenção para esse fio de cabelo. Então, nós conseguimos sem desacelerar o clareamento. Hoje, dentro do PHD Discolor, nós mostramos que é possível com o nosso pó, com menor degradação e clareamento de até 10 tons, com um oxidante de 10 volumes, né? Um peróxido de 10 volumes. Isso só é possível com tecnologias de ponta aliada a tratamento, junto com esses persulfatos, que não é só a amônia, para fazer um clareamento rápido, uniforme e seguro. Então, por isso que às vezes as pessoas dizem, mas como assim vocês conseguem fazer um clareamento com 10 volumes e fazer um loiro extremamente blonde? E eu vejo nas imagens, eu vejo no vídeo, que vídeo não tem como você burlar a saúde do fio, né? Ou quando faz no PHD Discolor, que vê realmente ao vivo.
Como é possível isso? Graças a tecnologias. Não somente uma queratina adicionada ao pó, mas sim a proteína mais igualada possível com o que a gente tem no fio de cabelo. Então, isso é uma tecnologia, realmente, é nanotecnologia aplicada ao cosmético, ao salão, né? Com um custo-benefício muito incrível, o rendimento muito incrível. Então, é isso que a gente tem de feedback. E a cada PhD Descolorer, as pessoas se impactam mais ainda, porque vê, no PhD Descolorer a gente tem o mão na massa com clientes de salão. Porque às vezes tem muito essa cobrança, né? No dia a dia a gente não pega cabelo em tom 6, em tom 6, em tom 7. A gente pega cabelo com vários tipos, com coloração escura, com alisamentos, com N históricos. Então, no PhD Descolor, nós pegamos esses cabelos de salão realmente para mostrar a possibilidade de você fazer em vários tipos de históricos de fio de cabelo, clareamentos. Oi, Fábio, tá mandando um oizinho. Com vários tipos de cabelo que a gente pega no salão. A gente avaliou, o Roger avaliou que era muito importante ter esse feedback, né? Pegar cabelos reais de dia a dia de salão para mostrar e fazer esses testes realmente, né? Antes de aplicar e depois levar ao profissional que há sim como fazer se você tiver tratamento, se você tiver reposição proteica dentro do fio e se você tiver uma tecnologia de pó em que não somente a amônia tem ação, mas que um conjunto de persulfatos junto com uma tecnologia de tratamento possibilita muito mais clareamento e mesmo em situações de cabelos de dia a dia, né, que nem a gente fala como cabeleireiro, de dia a dia de salão. Então é possível sim, desde que desde que faça um diagnóstico, um teste de mechas e esse cabelo tenha estrutura para receber realmente uma nova descoloração. Se não, a gente faz o tratamento preventivo, o cronograma capilar, até que esse cabelo tenha condições. Mas na maioria dos casos nós conseguimos fazer, porque o peróxido de 10 volumes ele nos dá mais tempo de ação, né, permitindo um clareamento uniforme. Então, na maioria dos casos, a gente consegue fazer coisas que antes a gente não conseguia dar esse resultado. Então, isso eu acho que você tem esse feedback também, né, da maioria dos clientes, e eles ficam impactados com esse clareamento, para todos nós, né? É verdade. Desculpa, Sassá. A Camila Maus, que ela é profissional cabeleireira aqui da região metropolitana, ela comentou aqui, quando tu falaste que o fio fica íntegro, complexo, com a X10, cuidando de toda a estrutura e a saúde do fio. Ela falou que ficou com o cabelo mega claro e super saudável. E é legal ter esse feedback de uma modelo que é profissional, também especialista em mechas agora. Então, às vezes a gente recebe muito, né? A forma da aplicação também, como não manchar raiz, como eu conseguir um clareamento sem a degradação do fio. E às vezes por falta do conhecimento mesmo, né, Joyce, de recuperação desse cabelo. O que eu posso fazer para recuperação? É possível essa recuperação? Uma vez degradada esta fibra, eu vou ter que fazer uma manutenção periódica para manter. Hoje a gente consegue manter essa fibra saudável por muito mais tempo. Coisas que antigamente a gente falava assim, não, o seu cabelo é só a vitamina T, né? Que era a tesoura, porque realmente não tinha. Não tinha como você fazer um cronograma, você manter um loiro extremamente blonde saudável. E hoje a gente sabe que existe sim. Eu venho postando várias dicas também nos stories e no canal, né? Postando dicas de como fazer esse cronograma, de como fazer essa reposição e os cuidados com home care em casa. Que esse é um outro grande mito, né? Realmente faz diferença um kit de home care profissional ou eu posso comprar uma mais em conta, né?
realmente faz muita diferença, porque os ativos de forma geral, né, os ativos quando eles são extraídos, tanto os óleos quanto os ativos eles são extraídos da natureza, os ativos eles os ativos nobres eles são muito caros, né? Por exemplo, o óleo de argan. Se você for comprar um óleo de argan essencial puro, ele vai ser muito caro para ser utilizado. Ele não vai ser, né, em conta. E aí é muito fácil eu colocar no cosmético, ou, né, no mercado ou numa farmácia, dizendo que tem o argan puro ali. E a gente sabe que não tem como ser assim. Então, quando a gente tem um produto com ativos selecionados, com um pH estabilizado, com um pH ideal para o fio de cabelo, que o pH ideal do fio de cabelo é entre 4,5 e 5,5, tudo isso vai te dar um resultado muito maior na fibra, vai manter os tratamentos, porque hoje, como eu falei no meu vídeo lá dos alimentos, por exemplo, o aloe vera era utilizado muito no Egito, né? E algumas pessoas pegam essas informações, pescam. Ah, o aloe vera era usado pela Cleópatra. Vou pegar e vou passar o aloe vera no meu cabelo. Só que se entende que naquela época era o que tinha. É a mesma coisa que eu continuar no dia de hoje olhando televisão preto e branco, mais ou menos assim, né? Eu tendo toda a tecnologia disponível e eu continuar olhando uma TV preto e branco, né? Eu não vou ter a mesma distribuição de imagem, a mesma sensação que hoje uma TV aí consegue dar para gente, né? Ela tem toda uma tecnologia que mostra a sensação, que mostra as cores, que mostra o efeito, o movimento. Da mesma forma, os ativos. O aloe vera, sim, ele tem uma comprovação científica, ele é extremamente utilizado, mas ele vai passar por um processo aí de pasteurização na indústria, ele vai passar por um processo em que vai ser extraído o que há de melhor no aloe vera, não só o aloe vera puro, vai ser extraído o que há de melhor, e aí sim, essa matéria-prima extraída, que acaba, por exemplo, de um monte de aloe veras, digamos assim, para o pessoal entender melhor, de quilos de aloe vera vai ser extraído gramas, ml, porque é extraído somente o ativo que vai ter efeito no cabelo. Então, para manter um pH estabilizado, para manter uma espumação equilibrada para o seu cabelo, é feito muitos testes de segurança, testes de qualidade dentro da fábrica. Então, os produtos vão ser diferenciados realmente para que o home care chegue de maneira profissional e mantendo esse tratamento dado no salão. Então, a gente sabe, por exemplo, o surfactante, que é o que faz a espuma, que é o mais em conta, é a soda. Então, a soda é o mais barato. Então, se eu vou fazer em escala de grande produção, o que é mais barato para mim colocar no mercado, colocar na farmácia? A soda. Então, eu estou comprando, às vezes, praticamente um detergente, né? Um detergente de louça e colocando no meu cabelo, às vezes que eu gastei para fazer um alisamento aí, 300, 400 reais, e eu estou colocando ali para economizar, às vezes, pouco, porque às vezes não é tanta diferença assim também, utilizando o liso perfeito do tal lá que está com uma propaganda, mas eu estou utilizando um surfactante muito agressivo para minha fibra, muito alcalino. Às vezes chegando ao pH quase de uma descoloração. Então, realmente é muito importante. Então, vamos lá. Mas continuando com a estrutura capilar, um outro grande mito é o cuidado com o córtex, com essa reconstrução, né? Como eu falei no início. Se fala muito em reconstrução no salão e acaba a gente esquecendo da parte mais importante do fio, que é o que dá proteção, a sustentação. De nada vale eu ter uma casa se ela não tiver um telhado, né? Para proteger, para abrigar, desde ventos, chuvas, né? E tudo mais.
Então, a cutícula, ela é a parte fundamental do fio de cabelo, porque se eu não tiver base cuticular, se eu não tiver aí em torno, dependendo do fio de cabelo, de 6 a 8, né, no fio natural 8 camadas, de repente num asiático vai ter um pouco mais, 10 camadas, que é um fio mais grosso, mas tem cabelos que estão tão danificados por processos químicos, por descolorações, às vezes que excedem o tempo de ação do pó descolorante, que isso é uma coisa que a gente bate muito firme também no PHD Descolora, que cada oxidante ele vai ter um tempo de ação seguro no fio de cabelo, né? Por isso que a gente diz que o 10 ele nos dá mais tempo e a gente faz todo um estudo com gráficos em que mostra a ação segura desse pó, dessa mistura de pó e OX no cabelo. E passando isso, o pó ele pode fazer uma degradação principalmente na cutícula, que é essa nossa base, essa nossa sustentação. E o cabelo, se ele tiver menos que 3 camadas... Então, aqui tem uma pergunta que eu estou vendo aqui. Eu sempre mostro para as clientes todos os derivados das sodas dos produtos comuns e os danos que causa, para explicar o porquê da importância de uso de uma linha profissional pós-química. Exatamente. É muito bom, Felipe. A gente tem que fazer, mostrar a elas como ver realmente esses ativos, né? Essas diferenças. A gente no curso inicial, quando eu ministrava curso inicial para cabeleireiro, eu fazia essa experiência também com os profissionais, de pegar embalagens de diversos shampoos e comparar com o que a gente tem no detergente mesmo de louça, né, de cozinha. Então, eles ficavam impactados de ver que muitos deles eram muito parecidos. Então, realmente, o home care ele faz toda a diferença e dá esse cuidado principalmente para essa base cuticular, que é fundamental. Um cabelo sem base cuticular, não adianta eu fazer reconstrução, não adianta eu aplicar o plex se eu não tiver esse cuidado com a cutícula. Porque a cutícula, elas são escamas sobrepostas que vão dar base para o córtex. É onde se revela o brilho, é onde eu tenho a elasticidade natural, porque uma coisa é um cabelo elástico e outra é essa elasticidade que eu necessito que o cabelo tenha, que a gente precisa pentear, a gente, né, precisa dessa elasticidade, dessa emoliência. Então, vai estar nessa base cuticular. E isso é fundamental para a saúde do fio. Então, um cabelo sem base cuticular, e isso a gente às vezes peca porque a gente pensa muito na reconstrução. E a gente peca em não cuidar do cimento intercelular, que é o que dá a base para as cutículas também. Então, quando a gente fala de aminoácidos que atuam na macro e na cutícula, eles são fundamentais para o cimento intercelular. Então, a Impact Mask, o nosso Botox 30 minutos, ele vai dar essa sustentação para a cutícula. Então, um cabelo que está com degradação, está elástico e não com elasticidade, que teve perca dessa base cuticular, que está quebradiço, está com pontas duplas, eu preciso ter essa efetização. Por isso que num cronograma capilar, primeiro a gente indica, né? Hidratação como base fundamental, porque se eu não tiver essa hidratação, eu não consigo manter também o fio, não consigo manter essa cutícula. Então, a gente indica hidratação, nutrição e reconstrução a cada 15 dias, para ver como esses outros tratamentos de base cuticular são fundamentais para que, sim, quando eu fizer a reconstrução no mais interior do córtex, a cutícula dê a sustentação, ela consiga selar, porque se eu não tiver esse cimento intercelular, se eu não tiver essa saúde para que a cutícula se alinhe, os aminoácidos não vão ficar dentro do fio. Então, é fundamental que eu tenha essa saúde para a cutícula. 1 minuto. Vamos ver, gente. Mas gratidão por terem compartilhado. Espero ter agregado alguma coisa nessa live. Mandem suas questões, mandem suas dúvidas. Se essa live foi boa para você, também marca alguém enquanto ela vai estar disponível aí.
Ou entre no grupo aí do Telegram da GV Ó, tá Cosméticos. subindo, tá subindo. E vem ser Prime você também, ó. Tá subindo, gente. Falta Olha aí, ó. Vai ter o sorteio, vai ter o sorteio. aí. Gente, muito obrigada pelo esforço de vocês. Nós vou fazer os dois sorteios, sim. Sabrina, muito obrigada. Gratidão total pela tua entrega. Agregou muito. Vamos marcar a próxima, com certeza. Vai ter a próxima com o Roger Tati também e com a Sabrina Lopes. Gente, muito obrigada. Gratidão por estarem conosco. Que Deus abençoe vocês e participem sempre. Coloquem as suas necessidades, as suas dúvidas, que nós vamos fazer sempre o possível para agregar e gerar ainda mais valor aí na tua vida. Isso aí, Beijo. gente. Gratidão. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, beijo.